estás a entrar no coração da palavra antiga. Viajamos até aos dias dos juízes. Tempos duros, em que Israel vivia entre batalhas, quedas e libertações. Homens e mulheres comuns, escolhidos por Deus, levantaram-se para guiar o povo. Heróis improváveis, histórias de coragem, fé e também fraqueza. Cada relato é uma janela para veres como o Senhor nunca abandonou a sua grei. Abre o coração e deixa-te levar pelas páginas vivas do livro de Juízes. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Palavra Antiga. Hoje mergulhamos de coração aberto numa das histórias mais intensas e comoventes do livro de Juízes, a saga de Jefté. Preparem-se para uma narrativa cheia de paixão, sacrifício e redenção, onde a força de Deus transforma um rejeitado num líder que mudou o destino do seu povo. Agarrem os vossos corações, porque esta história é um turbilhão de emoções. Estamos em Gileade, além do rio Jordão, numa terra de colheitas rugosas e ventos que carregam o peso de antigas promessas. Israel, mais uma vez, caíra na desobediência. Após os dias de Jair, o povo virou as costas a Deus, adorando ídolos de pedra e madeira. E Deus, na sua justiça, permitiu que os amonitas o suprimissem. Durante 18 anos, os amonitas esmagaram Israel, atravessando o Jordão, saqueando aldeias, roubando colheitas, deixando famílias em desespero. O povo, encurralado, escondia-se em cavernas, com medo a apertar-lhes o peito como uma corrente. Foi neste cenário de trevas que Jefté surgiu, mas não como um herói esperado. Não, ouvintes, Jefté era um próscrito, um homem marcado pela rejeição. Filho de Gileade, mas de uma mulher marginal, talvez uma estrangeira ou uma concubina, Jefté cresceu à sombra do desprezo. Os seus meios irmãos, filhos da esposa legítima de Gileade, olhavam-no com desdém. Imagine um jovem Jefté, com olhos ardentes e um coração ferido, correndo pelas colheitas de Gileade, enquanto os irmãos o expulsavam, gritando: "Não herdarás nada conosco, filho de outra mulher, não tens lugar aqui." Forçado a fugir, Jefté encontrou refúgio em Tob, uma terra árida, onde se juntou a homens rudes, aventureiros sem lei, que viviam de raids e da força das suas espadas. Ele tornou-se o seu líder, um guerreiro temido, com cicatrizes no corpo e na alma, mas com uma chama de determinação que nada apagava. Enquanto isso, em Israel, a operação amonita apertava. Os anciãos de Gileade, desesperados, clamaram a Deus por um salvador. Mas quem poderia liderá-los contra um inimigo tão poderoso? Foi então que os olhos deles se voltaram, relutantemente, para o exilado. Imagine a cena: um grupo de anciãos, com mantos empoeirados, viajando até Tob, até a guarida de Jefté. Encontraram-no, talvez sentado numa rocha, com a espada ao lado, o cabelo desgrenhado pelo vento. "Ó Jefté", disseram, com vozes trêmulas, "vem, sê o nosso chefe e luta contra os amonitas." Jefté, com um riso amargo, respondeu: "Vós, que me expulsastes, que me odiastes, agora quereis-me? Por que vos devia ajudar?" Mas os anciãos, humilhados, insistiram: "Serás o nosso líder, o chefe de Gileade, se nos libertares." Jefté, com o coração dividido entre a mágoa e o chamado de Deus, aceitou. Mas ele não era apenas um guerreiro, era um homem de fé. Antes de partir para a batalha, Jefté fez um voto solene diante do Senhor. Imagine-no, de joelhos, num altar rústico de pedras, com lágrimas nos olhos, a dizer: "Se me entregares os amonitas, o que sair primeiro da porta da minha casa para me receber, isso será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto." Um voto impulsivo, ouvintes, carregado de fervor, mas que traria um peso esmagador. Jefté reuniu os homens de Gileade, guerreiros de rostos curtidos, com lanças e escudos gastos. Ele não confiou apenas na força, enviou mensageiros aos amonitas, tentando negociar, recordando-lhes que Israel não roubara a terra, mas a recebera de Deus. Mas o rei amonita riu-se, com arrogância, e preparou seu exército. Então, o Espírito do Senhor desceu sobre Jefté. Imagine um momento, o vento a soprar, os homens a olharem para ele, e Jefté, com os olhos brilhando de uma certeza divina, a erguer a espada e gritar: "Pelo Senhor, avançamos!" A batalha foi feroz. Nas planícies de Gileade, o exército de Jefté enfrentou os amonitas. Espadas reluziam ao sol, gritos ecoavam, poeira subia como nuvem. Mas Deus estava com Jefté. Os amonitas, apesar do seu número, caíram como trigo sob a foice. Cidade após cidade, de Aroer a Minite, Jefté esmagou o inimigo, libertando Israel. O povo rejubilava, dançando nas aldeias, com tamborins e cânticos,
porque o proscrito se tornara o seu salvador. Mas ouvintes, a vitória de Jefté veio com um custo que partiu seu coração. Ao voltar para casa, em Mispá, com o som das trombetas ainda ecoando, a porta da sua casa abriu-se, e quem saiu, dançando, com um sorriso radiante? A sua filha, a sua única filha, com um tamborim na mão, cantando a glória do pai. Jefté, ao vê-la, rasgou as vestes, caindo de joelhos, com um grito que cortou o ar. Oh, minha filha, tu me fazes dobrar em dor. Fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. A filha, com uma coragem que espelhava a do pai, não chorou nem fugiu. Pai, disse ela, com voz firme apesar das lágrimas, se fizeste um voto ao Senhor, cumpre-o. Só te peço isto, deixa-me ir às montanhas por 12 meses com as minhas amigas, para chorar a minha juventude. Jefté, com o coração despedaçado, consentiu. Durante 12 meses, a jovem vagueou pelas colinas, com as suas companheiras, cantando e chorando, despedindo-se da vida que nunca viveria. Quando voltou, cumpriu-se o voto. As Escrituras dizem que ela foi oferecida ao Senhor, e a tradição acorda-a como um sacrifício de pureza e obediência. Israel nunca esqueceu o luto de Jefté, e por gerações, as filhas de Israel choraram 4 dias por ano em sua memória. Jefté julgou Israel por 6 anos, enfrentando não só os amonitas, mas também conflitos internos, como a revolta da tribo de Efraim, que ele reprimiu como um firme. Quando morreu, foi sepultado em Gilead, leaving behind the legacy of a man broken yet blessed by God. Queridos ouvintes, a história de Jefté é o espelho das nossas lutas. Rejeição, coragem, fé e sacrifícios dolorosos. Ele ensina-nos que Deus pode usar até os mais rejeitados para cumprir os seus planos, mas também nos alerta para o peso das nossas promessas. Que a saga de Jefté vos inspire a confiar em Deus, mesmo nas vossas dores mais profundas, sabendo que Ele está sempre a tecer uma história de redenção. Até à próxima, que a paz do Senhor vos acompanhe. Sabias que agora já existe uma rádio que é uma alternativa cristã às rádios comerciais? Apresentamos-te Palavra Antiga, a rádio cristã das comunidades e cultura portuguesa que é a rádio do povo. Boa música popular, mensagens da Palavra de Deus, um cuidado geral buscando uma doutrina e princípios cristãos globalmente equilibrados é o que nos define. Fica na nossa companhia enquanto estás no trabalho, na lida da casa ou no rádio do teu carro pela web ou Bluetooth. Se aprecias conteúdo que pode ser divertido, mas sempre baseado e enraizado nas Escrituras, instala agora a nossa nova aplicação no teu smartphone ou na tua Smart TV. Participa connosco e apoia este belo projeto. Vai já a www.palavraantiga.org, instala e partilha. Sim, partilha com a tua família, com aqueles teus amigos que não vão à igreja, mas que também precisam de ouvir sobre Jesus. A fim de sustentar financeiramente este ministério, acabamos de abrir as pré-inscrições para anúncios comerciais. Se tens um comércio ou uma empresa de produtos ou serviços, agora vais poder anunciar connosco e atingir um vasto público maioritariamente cristão, contribuindo assim para a manutenção do nosso projeto. Se és responsável por uma associação ou uma comunidade de igreja, contacta-nos também para parceria pelo e-mail radio@palavraantiga.org.